Desapareça para renascer. Um método estoico de reiniciar sua vida do zero e mudar seu destino. Se você está ouvindo isso agora, é porque uma parte silenciosa dentro de você já percebeu que não dá mais para continuar carregando a mesma versão antiga de si mesmo. Existe um momento na vida em que a alma pede um intervalo, uma pausa profunda, quase como se estivesse tentando avisar que algo precisa morrer para que algo maior possa nascer. Não é o mundo que te chama, é você. É a sua própria consciência, anunciando que chegou a hora de desaparecer do barulho, das expectativas, das pressões e das identidades que não representam mais quem você deseja se tornar. O método estoico parte exatamente desse ponto. Os antigos sábios sabiam que reiniciar a vida não é um gesto dramático, mas um processo interno de retirada estratégica. Não é fuga, é disciplina. É a decisão corajosa de deixar para trás a versão que você manteve por anos apenas para sobreviver. Você sente isso. Sente que há uma espécie de desgaste acumulado, como se a mente estivesse pedindo silêncio para se reorganizar, para recuperar força, para recuperar verdade. Porque ninguém renasce enquanto continua repetindo os mesmos diálogos internos que construíram o passado que você está tentando superar. O recomeço exige esse desaparecimento simbólico. A mente precisa de espaço para quebrar narrativas antigas, para largar histórias cansadas, para abandonar justificativas que já não servem. E é nesse intervalo que você começa a perceber quem realmente é e quem está pronto para se tornar. Os estoicos chamavam isso de retorno ao essencial, uma volta para dentro, onde tudo que não é verdadeiro se desfaz. E quando isso acontece, algo poderoso começa a se mover. É como se você enxergasse a vida com uma nitidez inédita, como se sentisse dentro de si a coragem que sempre existiu, mas que ficou abafada pelas molduras da rotina, das cobranças e da repetição. Desaparecer não significa sumir do mundo. Significa sumir da versão que te esgotou. Significa não alimentar mais aquilo que consome sua força vital. Significa criar o espaço necessário para que uma nova identidade emerja com estabilidade, clareza e propósito. É um renascimento discreto, mas extremamente profundo, porque reconstrói o seu destino não a partir das circunstâncias, mas a partir da consciência. E é exatamente isso que você está prestes a acessar agora. Um caminho de reconstrução interna que redefine sua vida do zero. Há um ponto na jornada humana em que continuar sendo quem você foi até agora se torna insustentável. Não é um estalo repentino, nem um acontecimento dramático. É um incômodo discreto, quase subterrâneo, que começa a crescer dentro de você. Uma sensação persistente de que já não cabe na vida que construiu, que já não se reconhece nos hábitos que repete e que a identidade que veste está apertada demais para a alma que deseja expandir. Essa é a chamada silenciosa do renascimento, uma convocação interna que poucos têm coragem de ouvir, porque ela exige algo que assusta: abandonar o conhecido para entrar em um território onde você ainda não existe. Os estoicos entendiam esse momento como um divisor de águas. Eles acreditavam que a vida envia sinais quando você se distancia demais de sua natureza verdadeira. Um cansaço estranho surge. Uma falta de sentido se instala. Uma inquietação aparece sem motivo aparente. E de repente, tudo o que antes parecia estável começa a revelar rachaduras. Não é azar, não é caos, não é queda. É o primeiro aviso de que sua mente está pedindo para renascer. É a vida dizendo que você não pode continuar sustentando uma história que não honra mais o que você está se tornando. Esse chamado é facilmente ignorado porque o mundo te treina para isso. Te dizem para ser forte, para continuar, para aguentar.
para repetir. Te ensinam que mudar é arriscado, que recomeçar é fracasso, que sumir para se refazer é fraqueza. Mas a filosofia estoica sempre caminhou na direção oposta. Para os sábios, o ato de desaparecer temporariamente era a marca suprema do autocontrole. É nesse recolhimento consciente que a mente para de reagir e começa a escolher. Para um estoico, desaparecer é preparar o terreno, é desfazer o excesso, é silenciar a confusão que impede você de enxergar quem realmente é. A chamada silenciosa do renascimento não grita, ela sussurra. Ela aparece em pequenas percepções que se acumulam até você finalmente admitir. Não dá mais para continuar vivendo pela inércia. O que dói não é a mudança. O que dói é resistir ao que você já sabe que precisa ser. E quando você começa a perceber esse desconforto como um convite e não como um problema, tudo muda. Porque esse convite não é para fazer mais, é para ser mais. É para se retirar de tudo o que te puxa para baixo e se aproximar do que te impulsiona para cima. Esse chamado revela uma verdade que transforma qualquer pessoa que decide escutá-lo. Você não está preso à vida que viveu até agora. Está apenas habituado a ela. E o hábito não é destino, é escolha. Quando a mente entende isso, ela começa a soltar as amarras emocionais que te prendiam a uma identidade antiga. A coragem surge não como explosão, mas como clareza. Você passa a enxergar que o preço de continuar igual é muito maior do que o custo de recomeçar. E é nesse ponto que o renascimento deixa de ser uma ideia e se torna uma decisão. A partir daqui, você não está mais sendo empurrado pelo passado. Começa a ser puxado pelo futuro. E essa mudança de direção interna é o primeiro passo do método estoico para reiniciar a vida do zero. Você sente que algo dentro de você já decidiu, mesmo que o mundo externo ainda não tenha mudado. O renascimento sempre começa antes do movimento, antes da ação, antes da transformação visível. Ele começa nesse silêncio interno, onde você aceita que sua vida precisa ser reconstruída a partir de um novo eixo. E quando essa aceitação acontece, o destino já começou a mudar. Desaparecer não é abandonar o mundo, é abandonar a versão de você que te mantém preso. Os estoicos nunca defenderam fuga, desistência ou isolamento emocional. O que eles ensinavam era algo muito mais profundo: retirar-se daquilo que enfraquece sua clareza, sua disciplina e sua direção. O desaparecimento estratégico é a arte de se desligar por um período consciente de tudo o que alimenta sua antiga identidade. Não para evitar a vida, mas para reorganizá-la, porque nenhuma transformação real acontece enquanto você continua reagindo ao mesmo barulho, seguindo as mesmas expectativas e repetindo as mesmas rotinas que construíram a mente que agora você quer transcender. Para um estoico, desaparecer é criar um intervalo entre você e suas distrações. É um afastamento intencional das vozes que moldam seus pensamentos sem que você perceba. É a escolha de sair do ritmo frenético que te empurra para a repetição automática. Não é um gesto dramático, e sim um gesto cirúrgico. Você não desaparece porque está cansado. Você desaparece porque está pronto. Pronto para se reconectar ao essencial. Pronto para desmontar os condicionamentos que te conduzem por impulso. Pronto para reconstruir a si mesmo, a partir de uma base mais sólida e verdadeira. Esse princípio é tão poderoso, porque é simples. Quando você para, o que é falso cai. Quando você silencia, o que é verdadeiro aparece. No movimento constante, a mente se perde em pequenas urgências que ocupam toda a sua energia. Mas no recolhimento estoico, você percebe o que nunca viu enquanto corria. Você identifica crenças que guiavam seu comportamento sem sua autorização. Identifica medos que se disfarçavam de prudência. Identifica desejos que não eram seus, mas herdados. No desaparecimento estratégico, a mente finalmente tem espaço para mostrar a você tudo o que estava escondido.
debaixo da rotina. Os estoicos sabiam que ninguém renasce enquanto continua sendo puxado por tudo que o mundo exige. Por isso defendiam a retirada temporária como uma prática de libertação. É nesse afastamento que você recupera a autonomia. É nele que você interrompe padrões automáticos, que, se não forem interrompidos, continuarão criando os mesmos resultados. E quando a mente sai do piloto automático, ela começa a operar com intenção. É nesse ponto que você descobre que o maior limite da sua vida não era a falta de oportunidades, mas o excesso de distrações. Desaparecer também significa fechar portas internas. Portas que você deixou abertas demais. Portas por onde pessoas, memórias e expectativas entravam e bagunçavam sua energia. Quando você decide desaparecer estrategicamente, essas portas se fecham. Você não acessa mais pensamentos que drenam sua força. Não cede mais a obrigações que te afastam da sua verdade. Não se expõe mais a estímulos que alimentam insegurança, comparação e dúvida. O recolhimento estoico cria uma barreira saudável entre você e tudo que te arrastava de volta para uma versão enfraquecida. E então, acontece algo raro. A mente volta a respirar. Ela começa a recuperar foco, organização interna, lucidez. É nesse estado que você se lembra do que realmente importa. É nesse estado que você começa a sentir o início de um novo sentido de direção. A clareza que surge do desaparecimento estratégico não é leve, é contundente. Ela revela o que você precisa abandonar e o que precisa cultivar. Ela mostra que recomeçar não exige força bruta, mas coragem para se retirar do mundo por tempo suficiente para reencontrar sua própria essência. O que os estoicos sabiam, e poucos entendem hoje, é que ninguém renasce em meio ao barulho. O renascimento exige esse retorno profundo para dentro, um mergulho no silêncio que reconstrói. Nada renasce enquanto algo não morre dentro de você. Essa é a verdade que a maioria evita encarar, porque a morte psicológica não é confortável, não é bonita e não é rápida. Ela exige que você encare, sem filtros, a identidade que construiu ao longo dos anos, a forma como você pensa, reage, sente e se posiciona no mundo. A versão antiga de si mesmo não desaparece porque você quer mudar. Ela desaparece quando você a desmascara, quando reconhece que sua vida atual é consequência direta da narrativa interna que você alimentou por tempo demais. Os estoicos chamavam isso de dissolução do eu ilusório. O processo de desmontar a persona que você criou para sobreviver, mas que agora impede você de viver. Essa morte psicológica começa quando você admite que não pode continuar carregando crenças que foram herdadas, não escolhidas, medos que foram condicionados, não questionados, hábitos que foram repetidos por conforto, não por consciência. Quando você observa essas estruturas com honestidade, percebe que boa parte da sua identidade foi formada mais por necessidade do que por verdade. E é nesse contraste que você começa a enxergar a origem da estagnação. Nada muda enquanto você protege a versão que construiu quando estava perdido, ferido ou limitado. Para renascer, você precisa ter coragem de abandonar essa construção, mesmo que ela tenha sido útil em algum momento do passado. Os estoicos entendiam que a dor da transformação não vem da mudança em si, mas da resistência em soltar o que já deveria ter sido deixado para trás. A mente tenta preservar o conhecido porque ele oferece previsibilidade. Mesmo quando machuca, ela cria justificativas para manter hábitos que te enfraquecem, relações que te drenam, padrões emocionais que te limitam. Essa é a prisão da identidade antiga. Ela convence você de que é a sua verdadeira essência, quando na verdade é apenas um rascunho que nunca foi revisado. Para que a morte psicológica aconteça, você precisa questionar esse personagem. Precisa perguntar com seriedade se ele representa quem você deseja ser daqui em diante. E, quase sempre, a resposta é não. Quando você começa a desmoronar essa estrutura interna, emoções profundas
emergem: insegurança, medo de desapontar outros, medo de perder o que te prende ao passado, medo do desconhecido. É normal. O processo é desconfortável, porque você não está apenas mudando comportamentos. Está mudando a própria base da sua consciência. É aqui que o estoicismo se torna uma força transformadora. Ele não pede que você lute contra suas emoções. Ele pede que você as observe com lucidez. Que perceba que elas não são você. Que compreenda que sentir medo não significa ser fraco. Significa apenas que você está ultrapassando a fronteira da velha identidade. Essa morte interna exige que você abandone histórias antigas que protegiu por tempo demais. Histórias que explicavam seu fracasso, justificavam sua estagnação ou alimentavam sua autossabotagem. Quando você deixa essas narrativas morrerem, percebe que não era a vida que te bloqueava. Era a versão de você que você insistia em sustentar. A morte psicológica é o momento em que você rasga o contrato com tudo que te mantinha pequeno. É quando você solta a necessidade de provar, agradar, corresponder ou se esconder. É quando você diz, silenciosamente, que não será mais governado por quem foi, mas guiado por quem está se tornando. E então surge algo poderoso. Um espaço interno, um vazio diferente do caos. Um silêncio que não assusta, mas revela. É nesse espaço que a nova identidade começa a germinar. Você não renasce do nada. Renasce do vazio fértil criado quando a antiga versão finalmente deixa de comandar sua mente. Essa é a morte que os estoicos consideravam sagrada. Porque ela não te destrói, ela te devolve. Ela te purifica. Ela cria o terreno para que você se torne alguém que jamais conseguiria existir, enquanto a máscara antiga ainda estava viva. O silêncio é o território, onde a mente revela aquilo que você passou anos tentando ignorar. É no silêncio que aparecem as verdades que você adiou, os desejos que tentou esconder, os medos que disfarçou de lógica e as oportunidades internas que sempre existiram, mas que você nunca enxergou porque estava ocupado demais, sobrevivendo. Os estoicos compreendiam o silêncio como uma força ativa, não um vazio passivo, mas um campo onde a mente tem espaço para se reorganizar, se limpar e se reconectar à essência que a vida moderna constantemente dilui. O silêncio é a oficina da reconstrução interna. Quando você se retira do barulho, algo profundo acontece. A mente, antes dispersa em estímulos, começa a se concentrar, os pensamentos deixam de correr em círculos e começam a se alinhar. As emoções, antes abafadas por distrações constantes, emergem para serem compreendidas e dissolvidas. Tudo o que o ritmo acelerado te impede de processar se apresenta diante de você com clareza. É por isso que tantos temem o silêncio. Ele obriga você a encontrar a si mesmo. Ele expõe o que você precisava mudar há anos. Ele revela o que está pesando, o que está faltando e o que está pronto para nascer. Mas é justamente essa revelação que cria o ambiente perfeito para o renascimento. Na reclusão estoica, você não foge da vida, você se aproxima dela. Ao cortar excessos e interrupções, você começa a perceber o quanto sua mente estava carregada de ruído, o quanto suas decisões eram influenciadas por expectativas externas, o quanto suas emoções eram manipuladas por pressões invisíveis. O silêncio faz você recuperar o domínio do próprio eixo, faz você ver sua própria vida com a objetividade que nunca teve enquanto permanecia preso na repetição automática. O silêncio te devolve a soberania mental que você entregou ao mundo sem perceber. E então surge uma segunda etapa do processo: a reprogramação. No silêncio, pensamentos antigos perdem força. Narrativas que você repetia por hábito se desintegraram porque não encontram mais alimento emocional. Você começa a substituir padrões internos não por imposição, mas por clareza. É no silêncio que a mente abandona velhos diálogos
e cria novos, que crenças desgastadas se desfazem e dão espaço para convicções mais maduras, que impulsos reativos cedem lugar a escolhas conscientes. O silêncio reconfigura o sistema nervoso. Ele reorganiza sua energia. Ele limpa a lente pela qual você observa a realidade. Os estoicos sabiam que nenhuma mente opera com clareza quando está saturada. Eles se retiravam não por rejeição ao mundo, mas por reverência à própria consciência, porque no silêncio você descobre o que realmente deseja e não o que dizem que você deveria desejar. Você percebe o que te faz bem de verdade e não o que apenas distrai sua dor. Você encontra sua própria voz, aquela que ficou soterrada por anos de condicionamentos. E quando essa voz emerge, a vida ganha direção. Uma direção que não é imposta, mas revelada. A reclusão estoica também cria um fenômeno natural: o fortalecimento da presença. Quando você está em silêncio, cada pensamento passa a ser observado. Cada emoção é sentida de forma honesta. Cada intenção é filtrada. Esse tipo de presença não só reconstrói sua identidade, mas redefine o tipo de vida que você é capaz de criar. Porque uma mente presente é uma mente poderosa. É uma mente que não se perde no passado, nem se desespera pelo futuro. É uma mente que age com precisão, com calma e com propósito. E essa é a base de qualquer renascimento verdadeiro. O silêncio não te enfraquece. Ele te devolve a força que o barulho tomou. Ele te devolve a clareza que o mundo diluiu. Ele devolve a você o poder que sempre existiu, mas que ficou adormecido por falta de espaço interno. É nesse silêncio que você começa a perceber o contorno da nova vida que deseja construir. E é nesse silêncio que você entende que não está desaparecendo do mundo. Está reaparecendo para si mesmo, pela primeira vez. Recomeçar de verdade não significa reorganizar a rotina. Significa reorganizar o eixo interno que guia cada decisão, cada escolha, cada movimento da sua vida. Os estoicos sabiam que o propósito não é algo que você encontra, mas algo que você escolhe conscientemente. Depois que tudo o que era excesso foi removido. O propósito é um ponto de direção, não um destino final. É a âncora que impede sua mente de voltar ao caos, à dispersão e às versões antigas de si mesmo. Sem um novo norte interior, qualquer tentativa de mudança se dissolve quando a vida volta a pressionar. Com ele, sua transformação se torna irreversível. Quando você passa pelo silêncio transformador, surge, inevitavelmente, uma pergunta que você evitou por anos: o que eu realmente quero construir daqui em diante? Essa pergunta não é filosófica, é prática, é estratégica. Ela exige que você observe sua vida sem ilusões, perceba o que está desalinhado e assuma a coragem de escolher algo novo. Os estoicos ensinavam que a mente só se organiza quando existe um princípio central para guiá-la. Esse princípio é o propósito. Ele funciona como uma linha reta que atravessa o tumulto emocional e direciona sua energia para o que importa de verdade. Um novo propósito não nasce de ambição vazia, mas de autenticidade. Ele surge quando você percebe que grande parte do que perseguiu até agora foi construído para agradar, impressionar ou evitar julgamentos. Quando essas motivações caem, o que sobra é a verdade. E a verdade costuma ser simples. Você sabe o que quer, mas não admitia. Você sabe o que precisa abandonar, mas não tinha coragem. Você sabe qual vida deseja viver, mas ainda seguia conectado à versão que não sabia como criá-la. Esse contraste entre o que você é e o que deseja ser é o campo onde o propósito nasce. O propósito estoico é firme, mas flexível. Ele não depende de circunstâncias externas. Ele nasce de um valor interno que você decide honrar. Para alguns, é a disciplina. Para outros, a liberdade. Para outros, a integridade. Para outros, a expansão. O importante é que esse propósito seja forte o bastante para reorganizar sua identidade
e simples o suficiente para ser sustentado diariamente. Quando você escolhe um princípio central, todas as suas decisões passam a ser filtradas através dele. E essa filtragem elimina ruído, elimina dúvida, elimina conflito interno. É nesse ponto que a mente para de se dividir entre quem você era e quem está tentando ser. A divisão é substituída por coerência. A coerência cria força. A força cria constância. E a constância cria destino. O propósito se torna o pilar que sustenta a sua nova vida, porque impede que você retorne aos velhos padrões quando a emoção oscilar, quando o medo aparecer ou quando a dúvida tentar recuperar espaço. Ele funciona como uma bússola, e uma bússola não precisa te mostrar o caminho inteiro. Basta te mostrar a direção certa. Os estoicos acreditavam que o propósito não deve inflar o ego, mas fortalecer o caráter. Ele não é grandioso para o mundo, é grandioso para você. Ele devolve sentido aos seus dias. Ele transforma cada ação comum em parte de um caminho extraordinário. Ele faz você acordar com intenção e dormir com paz. Ele dá significado ao sacrifício, maturidade à dor e direção ao esforço. O propósito é a linha que conecta o que você pensa, sente e faz. Sem essa linha, sua energia se dispersa. Com ela, sua energia se eleva. Escolher um novo norte interior é o momento em que o renascimento deixa de ser processo e se torna identidade. Porque quando você sabe para onde está indo, o passado perde o poder de puxar você de volta. A vida ganha contorno. Sua mente ganha estabilidade. Seu destino começa a se reorganizar ao redor da decisão mais importante que você pode tomar. Definir quem você decidiu ser a partir de agora. Reconstruir-se não é um evento, é um processo contínuo que exige disciplina emocional, presença consciente e a capacidade de sustentar pequenas ações com significado profundo. Os estoicos nunca acreditaram em transformações súbitas ou em mudanças dramáticas que acontecem da noite para o dia. Para eles, o renascimento é construído na repetição silenciosa de escolhas que, somadas ao longo do tempo, moldam uma nova identidade. É um ritual interno que combina clareza, autocontrole e consistência. Não para agradar o mundo, mas para honrar a si mesmo. Esse ritual começa com a decisão de agir a partir da nova identidade, mesmo antes de se sentir completamente pronto. A mente antiga tenta convencê-lo de que você deve esperar motivação, inspiração ou confiança absoluta. Mas o estoicismo ensina que a ação vem primeiro e o estado emocional se ajusta depois. Quando você age como quem já renasceu, sua mente começa a acreditar nessa versão. Cada escolha coerente fortalece seu eixo. Cada ação pequena, mas alinhada, reforça o novo caminho. Não é sobre intensidade, é sobre constância. A segunda parte desse ritual é o autocontrole emocional. Não um controle rígido que reprime sentimentos, mas o controle lúcido que observa sem se deixar dominar. Os estoicos sabiam que a mente só encontra liberdade quando você para de se identificar com cada emoção que surge. O sentimento vem, você observa, reconhece, compreende e permite que ele siga sem assumir o comando. Essa atitude cria uma força interna rara. Você deixa de reagir impulsivamente e passa a agir estrategicamente. Você deixa de ser vítima do próprio movimento interno e passa a ser autor da própria direção. A terceira etapa é a disciplina da presença. Viver no passado alimenta a culpa. Viver no futuro alimenta ansiedade. O renascimento só acontece no presente, porque é no agora que suas escolhas constroem a nova versão de si mesmo. Os estoicos praticavam a atenção absoluta ao momento, não como fuga do futuro, mas como fortalecimento mental. Quando você está presente, sua mente se torna mais afiada, seu propósito fica mais claro e seu comportamento ganha uma precisão que não existia quando você vivia em distração permanente. A presença é o solo
no qual a nova identidade cresce. A quarta etapa é a integridade interna. Significa fazer o que você diz que fará, mesmo quando ninguém está observando. Significa honrar suas decisões quando a empolgação passa. Significa manter seu compromisso com o propósito, mesmo quando o mundo tenta reajustá-lo de volta aos velhos padrões. Os estoicos sabiam que a força de um indivíduo não está no que ele faz quando é fácil, mas no que ele sustenta quando é difícil. Essa integridade cria uma autoestima sólida, porque você passa a confiar em si mesmo. E quando você confia em si mesmo, o medo perde poder. A última etapa é a expansão contínua. O renascimento não termina quando você se reorganiza internamente. Ele continua cada vez que você se permite crescer além das fronteiras que antes pareciam definitivas. A reconstrução interna é uma espiral ascendente. A cada ciclo, você se torna mais lúcido, mais estável, mais consciente. A cada novo nível, sua vida externa começa a refletir a mudança interna com mais clareza. É um processo que nunca se encerra, porque a própria vida é movimento, e o estoicismo ensina a navegar esse movimento com firmeza e sabedoria. Esse ritual estoico não tem glamour. Ele não promete milagres instantâneos. Ele não alimenta ilusões. Ele entrega algo muito maior: a construção de uma versão sua capaz de atravessar qualquer tempestade sem perder o eixo. Uma versão que não depende de circunstâncias, mas de consciência. Uma versão que finalmente compreende que o destino não é algo que acontece. É algo que se constrói na forma como você pensa, escolhe e age todos os dias. A reconstrução interna é o coração do renascimento. E quando você domina esse ritual, nada consegue impedir sua expansão. Há um instante preciso em que o renascimento deixa de ser interno e começa a reverberar na sua vida exterior. Não é quando você anuncia sua mudança. Não é quando conquista algo visível. É quando você retorna ao mundo e percebe que não reage mais como reagia antes. O novo eu não surge como uma explosão. Ele se revela nos pequenos detalhes, na forma como você pensa diante de um desafio, na calma que mantém situações que antes te desestabilizavam, na clareza com que toma decisões que antes pareciam impossíveis. Esse é o marco da verdadeira transformação. Você voltou, mas não é mais o mesmo. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro renascimento só pode ser medido na prática, não pelo que você diz, mas pelo que você sustenta. O mundo sempre testará sua nova identidade, não por crueldade, mas por coerência. Ele apresenta velhas situações para verificar se sua mente realmente mudou ou se você apenas aprendeu novos discursos. E é nesse ponto que você percebe que o desaparecimento, o silêncio, a dissolução da identidade antiga e o propósito requiem escorrido criaram raízes profundas. Porque agora você responde de um lugar completamente diferente. O que antes te tirava do eixo, agora te faz crescer. O que antes te assustava agora te orienta. O que antes te prendia agora te liberta. Quando você entra no mundo como seu novo eu, percebe algo que os estoicos ensinaram há 2000 anos. Você não controla o que acontece. Controla apenas o que decide ser diante do que acontece. Essa compreensão cria uma estabilidade interna que poucas pessoas conhecem. Você deixa de se mover por impulsos e começa a se mover por intenção. Deixa de buscar aprovação e começa a buscar alinhamento. Deixa de ser conduzido pelo medo e começa a ser guiado pela visão. O novo eu é resultado dessa troca. Você abandona a vida reativa e começa a viver uma vida autoral. Há também uma mudança perceptível nas suas relações. Pessoas que antes tinham poder sobre suas emoções, agora perdem esse alcance. Situações que antes te faziam duvidar de si, agora apenas reforçam sua confiança. Você começa a gravitar naturalmente em direção a ambientes e decisões que refletem sua nova consciência. E da mesma forma, tudo o que representa sua versão antiga começa a se dissolver sem esforço. Não é você que abandona pessoas e circunstâncias,
É sua energia que muda. E o mundo simplesmente se reorganiza ao redor dessa transformação. O novo eu também se revela na forma como você lida com seus próprios limites. Antes, você se confundia com fraquezas. Agora, você as observa com maturidade. Antes, você tentava esconder imperfeições. Agora, as usa como instruções de crescimento. Antes, você era escravo de seus impulsos. Agora, você domina suas escolhas. O renascimento estoico não cria uma pessoa ilusoriamente perfeita. Ele cria alguém capaz de viver com integridade, consciência e presença, mesmo em meio a desafios. O novo eu é mais forte, não porque nunca vacila, mas porque sabe se reconstruir rapidamente quando vacila. Essa nova versão também traz algo fundamental: uma relação diferente com o tempo. Você deixa de correr desesperadamente atrás do futuro e começa a caminhar com firmeza em direção a ele. Deixa de tentar controlar tudo e passa a controlar apenas o que está dentro de você. E é essa mudança que altera seu destino. Porque quando sua mente opera a partir de estabilidade e propósito, suas ações criam efeitos mais precisos, mais conscientes e mais poderosos. O novo eu não desperdiça energia. Ele direciona. Ele constrói. Ele transforma. Entrar no mundo como essa nova versão é declarar silenciosamente que sua vida não será mais definida pela versão antiga que você carregou por tanto tempo. É assumir, na prática, que renasceu de dentro para fora. É permitir que suas escolhas reflitam quem você se tornou. É saber que, mesmo que o mundo continue o mesmo, você não continua. E é essa diferença que muda tudo. Porque uma vez que o novo eu assume o comando, o destino inevitavelmente muda de direção. Este é o ponto em que a jornada deixa de ser entendimento e se torna transformação. O renascimento que você começou dentro do silêncio, na dissolução da velha identidade e na escolha consciente de um novo propósito, agora precisa ser sustentado como forma de vida. Os estoicos ensinavam que recomeçar não é um evento único, mas um estado contínuo de lucidez. É a disposição diária de abandonar o que não serve, de manter o que fortalece e de agir a partir da versão que você decidiu ser. Mesmo quando o mundo tenta pulsá-lo de volta para padrões antigos, a verdade é que ninguém muda o destino mantendo a mesma estrutura interna que o criou. Você precisou desaparecer da versão antiga para enxergar com clareza a nova. Precisou se retirar do barulho para ouvir sua própria voz. Precisou permitir a morte psicológica de crenças, hábitos e narrativas que limitavam sua expansão. E agora, ao emergir do renascimento estoico, está diante de um território que poucos têm coragem de explorar. O futuro, criado por escolha consciente, não por repetição inconsciente. Há um poder imenso em perceber que você não é mais governado pelas circunstâncias, você não está mais preso ao que foi. Não carrega mais o mesmo peso, nem obedece às mesmas limitações internas. A vida que você viverá, a partir daqui, será reflexo direto da clareza e da força que você cultivou no processo. O mundo continuará testando você, mas cada teste será a oportunidade de reafirmar o novo eu. Cada desafio será ferramenta de fortalecimento. Cada decisão será a confirmação de que o renascimento não foi um momento, mas uma nova forma de existir. Os estoicos sempre acreditaram que o destino é moldado pela qualidade da sua mente. E agora você compreende isso não como teoria, mas como experiência direta. Você renasceu, e esse renascimento não é frágil, não é temporário e não é ilusório. Ele foi construído em silêncio, sustentado pela coragem de olhar para dentro, reforçado pela disciplina de cortar excessos e finalizado pela decisão de viver com propósito. A partir deste instante, seu destino está alinhado com quem você verdadeiramente é, não com quem você aprendeu a ser. Este é o momento em que você deixa de sobreviver para começar
a viver. O momento em que deixa de seguir o fluxo e começa a criar o fluxo. O momento em que entende que desaparecer foi apenas o caminho para que um eu mais forte, mais consciente e mais livre pudesse emergir. Agora, você é o resultado de sua própria reconstrução. E quando alguém se torna capaz de se reconstruir, torna-se capaz de construir qualquer destino que escolher.